Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, gente, vocês não reparem a bagunça que tá aqui atrás, não? Porque que acontece? Eu tô reformando minha casa. Vocês imaginam, reformando a casa no meio da pandemia, tanto que eu tô feliz, né? Mas eu tô tentando manter a calma, tudo vai dar certo, se Deus quiser essa semana acaba, eu vou ser feliz. Bom, mas vamos lá. Eu vim aqui hoje pra falar pra vocês sobre o conflito da Irlanda, tá bom? Eu já tinha mandado um vídeo com o conflito da Crimeia, agora eu vou falar do da Irlanda. Eu deixei pra vocês lá aquele resumo, é o que eu iria passar no caderno pra vocês. Então vocês copiem no caderno como se fosse no quadro, tá? Ou então vocês façam impressão e colhem do jeito que vocês acharem melhor. Mas não deixa de pegar não, tá? Porque seria exatamente o que eu já ia passar pra vocês mesmo. Bom, vamos falar das Irlandas. Gente, pra facilitar, de repente vocês peguem o livro de vocês e olhem o mapa. Tem o mapa da Irlanda, essa matéria da frente A, capítulo 2, né? Na página 41, tá? Tem um mapinha aí da Irlanda, na 40 também tem, tá? Primeira coisa, vamos entender. A ilha da Irlanda, existe a ilha da Irlanda e ela é separada em Irlanda do Norte e Irlanda, certo? A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. A Irlanda é um país independente. Isso na conjuntura atual, ok? Então, o que faz parte do Reino Unido hoje? Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, ok? Isso vocês podem comprovar aqui no mapa da página 40. Agora, a ilha da Irlanda, ela é dividida. Então, a gente tem parte, que é a Irlanda do Norte, que é o menor trecho, o menor território, que pertence, então, ao Reino Unido. E a maior extensão territorial dessa ilha pertence à Irlanda, que é um país totalmente independente, ok? Bom, mas para a gente entender o conflito atual, que é a questão que remete à geografia, a gente precisa dar uma voltinha na história, tá? No passado, toda a ilha da Irlanda pertencia ao Reino Unido, ok? Tudo era pertencido ao Reino Unido. Por causa de uma diferença principalmente étnica, aqui esse conflito ele tem um motivo mais étnico, embora a gente tenha questões políticas e territoriais também embutidas nele, mas ele é um conflito inicialmente étnico, principalmente ligado à religião, tá? Por quê? A gente sabe que no Reino Unido predominam os protestantes anglicanos, ok? Só que dentro da ilha da Irlanda, a gente tinha uma grande comunidade católica. E aí que vem o A do conflito, certo? Uma intolerância religiosa entre católicos e protestantes, certo? Então, o Reino Unido, quando ele anexou a ilha da Irlanda, ele logo impôs ali a sua religião, que seria a sua religião predominante, que seria o protestantismo. Porém, a gente tem ali dentro o núcleo católico que nunca aceitou essa situação. E os católicos, eles sempre se sentiram menosprezados, eles sempre se sentiram excluídos do processo político, sendo que os protestantes teriam aí maior participação política, certo? Bom, e esse conflito levou à separação, à fragmentação das Irlandas, ok? E aí surgiu a Irlanda, um país completamente independente, que hoje faz parte do Reino Unido, e a Irlanda do Norte continuou vinculada ao Reino Unido, certo? Como os demais territórios, certo? Bom, isso é uma questão resolvida. A Irlanda é plenamente reconhecida internacionalmente, ela é um estado com todos os critérios, ela faz parte inclusive da União Europeia, é um território hoje considerado um estado emergente, praticamente desenvolvido. Ele ainda é emergente para alguns estudiosos, justamente pelo fato de ter se separado do Reino Unido e demorado um pouco para atingir todos os patamares sociais e econômicos de um país desenvolvido, mas ele tem todos os atributos para tal, ok? Bom, resolvido esse conflito, a gente continua com outro que existe dentro da Irlanda do Norte, certo? Então, esse primeiro conflito que deu origem ao processo separatista, ok, ele foi resolvido. Esse, em tese, a gente não tem nenhum problema. Mas aonde o conflito continua para a geografia, né? Que essa parte ficou na história. O conflito continua para a geografia dentro da Irlanda do Norte. Por quê? Porque parte desses católicos que queriam a independência, eles estão localizados, eles moram na Irlanda do Norte, eles estão na Irlanda do Norte. E eles não concordaram. O que eles queriam? Eles não queriam que houvesse a divisão das Irlandas. Eles queriam que toda a Irlanda, toda a ilha da Irlanda, tivesse sido declarada independente. E não uma parte tivesse continuado vinculada ao Reino Unido, como aconteceu. E predomina os protestantes. Então, dentro da Irlanda do Norte, a gente tem um predomínio de protestantes, certo? E uma minoria de católicos, ok? Cerca de 58% são protestantes e 42% são católicos. Os protestantes,
que querem ficar juntos com o Reino Unido, a gente chama eles de unionistas. Então, é um grupo que recebe a nomenclatura de unionista, ok? Os protestantes, a maioria. Em contrapartida, os católicos, que são a minoria, que querem a separação do Reino Unido e que se torne uma única Irlanda e essa Irlanda seja completamente segregada e separada do Reino Unido. Então, a intenção é essa, que a Irlanda fosse só uma, para os católicos, né? Que a Irlanda fosse só uma e ela fosse completamente separada do Reino Unido. Eles são chamados de separatistas, ok? Separatistas ou republicanos. Beleza? Mas o nome mais comum é separatistas. Então, unionistas, os protestantes que querem ficar vinculados ao Reino Unido, e separatistas, os católicos que querem se separar do Reino Unido e fundar um único país chamado Irlanda, e aí a Irlanda do Norte deixaria de existir nesse contexto, ok? Só que, obviamente, o Reino Unido não é feliz e não é satisfeito com essa situação, porque ele quer manter, né, a Irlanda do Norte como seu domínio. Ele já perdeu a outra Irlanda, então ele quer manter a Irlanda do Norte como parte do seu domínio, ok? Entendido até aí? Bom, em todo esse processo, os católicos dizem que eles são subjugados, eles dizem que eles são colocados em menor condições, eles se colocam menosprezados, e que os protestantes estariam aí, vamos dizer assim, com mais vantagens, com mais regalias do governo do Reino Unido, certo? Do governo inglês. Bom, para tentar resolver esse problema, o governo inglês resolveu dar maior autonomia para os católicos e uma maior participação, tá? O fato deles terem ganhado maior autonomia e um equilíbrio maior no parlamento do Reino Unido e da Irlanda do Norte, né? Foi chamado de Acordo de Sexta-feira Santa, tá? Então, foi um documento, foi um acordo estabelecido entre o governo da Irlanda do Norte, o governo inglês e o grupo católico, para que esses católicos pudessem ter maior autonomia nos processos. Desde então, esse conflito está mais equilibrado. A gente teve um momento de pacificação nesse conflito, desde a assinatura desse tratado. Esse acordo está falando para vocês aí na página 41, e ele foi assinado em 1988, então desde então a gente tem uma certa pacificação, tá? Mas não é um conflito resolvido, é um conflito que no momento não está tendo nenhum grande acontecimento, que no momento a gente não vê guerra, que no momento ele está pacificado, ok? Mas em todo esse contexto a gente tem um grupo chamado IRA, Exército Republicano Irlandês. O IRA é um grupo guerrilheiro, é um grupo armado, católico, que fez vários atentados terroristas dentro da Irlanda do Norte com o intuito de conseguir o seu objetivo, que era se separar, né, do Reino Unido. Então, o IRA, a gente tem vários grupos terroristas, várias guerrilhas, vários grupos terroristas na história, e o IRA é um deles, né, um grupo de origem católica que queria, que tinha como objetivo, então, a separação do Reino Unido. Diante de muitos apelos e dele perder apoio do próprio público católico, porque anteriormente, os próprios católicos apoiavam o IRA, mas chegou um momento, gente, que esses grupos armados, eles começaram a perder vantagem na história, né? Começou a se ver que a violência não era o melhor caminho, eles começaram a perder apoio, inclusive, daqueles que o criaram, né, os católicos. E eles resolveram, em 2005, baixar armas. Veja bem, o IRA não deixou de existir. O IRA continua existindo, certo? Porém, com outro objetivo. A gente sabe que muitos desses grupos armados hoje no mundo estão seguindo essa ideologia de baixar armas e estão iniciando uma lida política, né? Um objetivo político de conseguir os seus resultados. E foi isso que o IRA fez, tá? O IRA, ele existe ainda, mas como um grupo político, não mais como um grupo armado. Então, desde 2005, ele está seguindo essa ideologia, tá? E a gente não teve nenhum grande atentado depois disso. O momento, vamos dizer assim, mais triste desse conflito foi o Domingo Sangrento. A gente teve alguns Domingos Sangrentos aí na história da humanidade, mas o Domingo Sangrento foi um momento onde houve um grande embate, né, entre os católicos e entre os protestantes, numa luta armada realmente, com muita violência, por isso o nome Domingo Sangrento, porque houve muito derramamento de sangue. Esse foi o ápice do conflito, tá? Em termos de violência, foi o ápice do conflito. Eu gostaria depois que vocês olhassem no mapa também, da página 40, só porque a gente tem umas nomenclaturas que a gente precisa guardar, tá? A ilha da Irlanda, ela é dividida. A Irlanda, ela é conhecida como Eire, tá? E a Irlanda do Norte é conhecida como Ulster,
certo? Então, a Irlanda, conhecida como Eire, e a Irlanda do Norte, conhecida como Ulster. Tem questões que não falam o nome Irlanda do Norte ou Irlanda, usam o nome Eire ou Ulster. Então, é por isso que vocês precisam se atentar, certo? Tem esses dois nomes para referir. Esses nomes são locais, mas eles são usados em questão de vestibular e a gente precisa prestar atenção nisso, beleza? Ok.